Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a Batalha do Golfo de Leyte, a maior batalha naval de toda a história. Quero aproveitar o tema do vídeo para dar uma dica muito bacana, o jogo World of Warships, que patrocina esse vídeo. É um jogo gratuito de batalha naval para computador, onde você pode controlar mais de 400 navios de guerra altamente detalhados e realistas, em 40 mapas diferentes com gráficos incríveis. Há várias classes à disposição e, todos os meses, novos conteúdos são lançados. Sejam novos navios, nações no jogo e até mesmo novas classes para você jogar sozinho como um lobo solitário ou em uma divisão com seus amigos em enormes arenas de 12 contra 12 jogadores. E fiquem ligados, pois em breve serão lançados 10 novos navios pan-americanos da Argentina, Brasil, Colômbia, México, dentre outros. O jogo também está disponível para consoles. Então, o que você está esperando? Faça o download do jogo agora mesmo pelo primeiro link da descrição e se registre com o código promocional BRAVO para ganhar um enorme pacote inicial de brindes. Clica aqui no link e se junte aos mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá! Quando o Japão atacou a base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, e perto de uma dezena de outros alvos no Pacífico em dezembro de 1941, o objetivo era causar o maior estrago possível nas forças aliadas e gerar um grande desequilíbrio de forças no Pacífico a favor do Japão, ao ponto de obrigar os Estados Unidos a negociarem a paz naquela região para se dedicarem exclusivamente à ameaça da Alemanha na Europa. Para esse plano se concretizar, grande parte da frota norte-americana do Pacífico deveria ser destruída em um só ataque, com os japoneses lançando 6 grandes porta-aviões, apoiados por uma gigantesca frota naval composta por 23 submarinos, 9 destroyers, 2 grandes encoraçados e 2 cruzadores pesados. Os japoneses tinham a força, mas naquele dia 7 de dezembro de 1941, eles falharam o alvo, atacando uma base de Pearl Harbor sem nenhum dos vitais porta-aviões norte-americanos. Mas, mesmo falhando seu alvo principal, 6 meses após aquele ataque, em maio de 1942, os japoneses tinham conquistado todos os alvos que tinham designado no Pacífico. Em apenas 6 meses, a extensão do Império do Japão se multiplicou por 3, dando aos japoneses o acesso às matérias-primas de que tanto necessitavam, e conseguindo manter até maio de 1942 a supremacia naval sobre amplas faixas do Pacífico, com a Marinha Imperial Japonesa em vantagem sobre a norte-americana em praticamente todos os sentidos. Naquele mês de maio de 1942, quem olhasse o mapa do Pacífico e comparasse as forças navais daquelas duas nações, poderia facilmente prever uma vitória japonesa no curto ou médio prazo. Mas, saltando 2 anos e 5 meses no tempo, em outubro de 1944, a situação era totalmente diferente, com a Marinha dos Estados Unidos com uma vantagem de quase 5-1 em relação à Marinha japonesa. E tão importante quanto isso, com gigantescos estaleiros lançando novos navios de guerra ao mar a um ritmo diário. Em outubro de 1944, grande parte das conquistas japonesas no sul e no centro do Pacífico tinham caído diante das ofensivas norte-americanas. Mas os japoneses ainda tinham em sua posse justamente aquele que era o elemento principal para garantir a sua continuidade na guerra: o petróleo e o minério de ferro do Sudeste Asiático. Para cortar esse precioso fluxo japonês de suprimentos, os Estados Unidos precisariam retomar as Filipinas, perdidas para os japoneses em maio de 1942. Tomando as Filipinas, os Estados Unidos poderiam cortar totalmente o fluxo de suprimentos que alimentava o que restava da indústria japonesa de guerra, com o almirante Nimitz, o comandante da frota dos Estados Unidos no Pacífico, cedendo às pressões do general MacArthur em 1944 e aprovando seu plano, que envolvia um primeiro assalto contra a ilha de Leyte, no centro das Filipinas.
Toda essa pressão de MacArthur estava relacionada com uma promessa que tinha feito em março de 1942, quando foi obrigado a abandonar as Filipinas, dizendo, naquela ocasião, "Eu voltarei". Em outubro de 1944, os japoneses sabiam perfeitamente que o próximo passo dos Estados Unidos seria um ataque contra sua rota de suprimentos, mas não sabiam se esse ataque seria contra Formosa, atual Taiwan, ou se contra as Filipinas. E assim, no dia 12 daquele mês, os Estados Unidos iniciaram um pesado ataque aéreo contra as bases aéreas japonesas em Formosa, com o objetivo de impedir interferências na programada invasão das Filipinas. Mas os japoneses, que como referi, desconfiavam de um ataque dos Estados Unidos contra Formosa, partiram do princípio de que aqueles ataques aéreos eram o prenúncio de um desembarque anfíbio naquela ilha. E por isso, os japoneses lançaram perto de 750 aviões, que correspondia a toda a capacidade aérea japonesa em Formosa, com os japoneses perdendo, em apenas 3 dias, mais de 600 aeronaves. Com a ameaça dos aviões japoneses de Formosa eliminada, 8 dias depois, no dia 20 de outubro de 1944, os primeiros navios de assalto anfíbio norte-americanos começaram a desembarcar fuzileiros navais na ilha de Leyte. Foi só nesse momento em que os japoneses se aperceberam que o objetivo dos Estados Unidos era mesmo reconquistar as Filipinas, com essa constatação espalhando pânico pela alta cúpula militar japonesa, pois eles sabiam que se as Filipinas fossem tomadas, o Japão perderia o acesso às vitais matérias-primas, não só das Filipinas, mas de todas as regiões ainda sob o seu domínio no sul do Pacífico. E por isso, no dia 20 de outubro, quando os primeiros navios norte-americanos chegavam à costa da ilha de Leyte, o alto comando naval japonês ordenou que todos os navios naquela área rumassem diretamente para as Filipinas. Apesar das muitas derrotas acumuladas nos 2 anos e meio anteriores, os japoneses conseguiram concentrar, em apenas 2 dias, uma frota de quase 70 navios, composta por um porta-aviões, 3 porta-aviões ligeiros, quase 40 destroyers, cerca de uma dezena de cruzadores pesados e leves e 7 grandes encouraçados, incluindo os gigantescos Yamato e Musashi, os maiores encouraçados do mundo. Do lado dos Estados Unidos, apoiados por australianos, a força era descomunalmente superior, composta por 8 porta-aviões, 9 porta-aviões ligeiros, 18 porta-aviões de escolta, totalizando mais de 1.500 aviões. Com tudo isso, escoltado por 116 destroyers, 25 cruzadores e 12 grandes encouraçados, além de mais de 5 dezenas de submarinos e centenas de pequenas lanchas atuando a partir da costa de Leyte. Apenas em pessoal japonês, norte-americano e australiano embarcados nos navios, o número de militares envolvidos naquelas manobras era de mais de 200 mil, convertendo aquela na maior batalha naval de toda a história. Apesar de algumas escaramuças leves envolvendo principalmente submarinos, o primeiro grande encontro ocorreu no dia 24 de outubro, com as forças japonesas, comandadas pelo almirante Kurita, atacando justamente o flanco mais enfraquecido da frota aliada. Esse primeiro encontro ficaria conhecido como a Batalha do Mar Sibuyan, e apesar dos japoneses, sem querer, terem atacado o ponto mais fraco da frota aliada, a reação foi rápida, com o almirante William Halsey, da Terceira Frota, reorganizando as suas forças, chamando para a ação outros porta-aviões que estavam rumando para outras áreas, conseguindo assim mudar a balança da batalha a favor dos Estados Unidos, mas os japoneses conseguiram desferir golpes importantes antes do reforço chegar, como por exemplo o ataque contra o porta-aviões ligeiro USS Princeton, com uma bomba atingindo seu deck justamente no momento em que 6 torpedeiros estavam sendo armados, com a explosão afundando a embarcação, matando 108 marinheiros. Mas a partir das 10 horas da manhã do dia 24 de outubro, com aquele setor reforçado por outros navios aliados,
a frota japonesa começou a sofrer ataques cada vez mais contundentes, levando ao afundamento do imponente Musashi. O Musashi e o seu navio-irmão, o Yamato, eram os maiores encouraçados do mundo, com um deslocamento de 64 mil toneladas, armados com os maiores canhões navais alguma vez instalados em um navio, com 12 canhões de 460 mm cada. Mas apesar de virem armados com mais de uma centena de canhões antiaéreos, não conseguiram afastar as centenas de aviões que atacavam a formação onde estavam inseridos, com o Musashi atingido por 19 torpedos e 17 bombas. Às 19h15 do dia 24 de outubro, a gigantesca embarcação, o orgulho da Marinha Imperial Japonesa, se afundou, levando consigo 1.376 marinheiros, de uma tripulação composta por um total de mais de 2.400 homens. O seu comandante, o vice-almirante Toshihira Inoguchi, seguindo velhas tradições, ordenou que o navio fosse abandonado, mas manteve-se firme no seu posto, afundando com o seu navio. Terminava assim o primeiro dia da Batalha do Golfo de Leyte, mas fiquem atentos aqui ao canal para a segunda parte dessa impressionante batalha que selou definitivamente o destino do Japão naquela guerra. O que você está esperando? Faça o download do jogo agora mesmo pelo primeiro link da descrição e se registre com o código promocional BRAVO para ganhar um enorme pacote inicial de brindes. Clica aqui no link e se junte aos mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá!